Olá, sou Ricardo Reimann e é um prazer ter você aqui no canal. Os conteúdos a seguir foram alguns mistérios antigos mais relevantes que ainda confundem arqueólogos e cientistas com descobertas sobre as civilizações antigas e como eles viveram. Embora os arqueólogos e cientistas tenham realizado uma pesquisa profunda sobre isso, ainda houve situações em que eles não faziam ideia de como ou por que essas coisas existiam. E o primeiro dos mistérios antigos que tem intrigado é a bateria de Bagdá. Esse objeto foi encontrado em 1838 no Iraque, por um arqueólogo alemão chamado Wilhelm König, em uma coleção de potes de argila que diziam ser de cerca de 200 anos antes de Cristo. O arqueólogo alemão estudou cada pote de barro e encontrou conteúdos únicos dentro dele, que deixou Wilhelm abismado. Dentro de cada pote havia uma barra de ferro enrolada em um cilindro de cobre, levando o arqueólogo a concluir que aqueles potes eram pilhas velhas. E quando ele publicou suas descobertas científicas, o mundo parecia incrédulo em relação a elas, questionando sobre como isso aconteceu. Que como aquela civilização antiga poderia saber sobre eletricidade e muito menos fabricar baterias para criá-la? Para que essa teoria fosse confirmada, um professor universitário realizou um teste. O professor pediu aos seus alunos que fizessem uma duplicação perfeita do objeto, usando os mesmos materiais, jarro de barro, barras de ferro e bobinas de cobre. Após o experimento, eles ficaram surpreendidos com o fato de que as baterias produziam uma carga elétrica, o que levou os especialistas a confirmarem e que deu origem a outra questão. Para que os povos antigos usavam essa eletricidade? Talvez essa seja uma pergunta que nunca teremos respostas. Lista de Reis Sumério. É um manuscrito de pedra em forma de cunha, com todos os nomes dos reis sumérios escritos em língua suméria, desde o terceiro milênio, antes da Era Comum. No entanto, o fato de muitas dinastias listadas reinarem simultaneamente em diferentes localidades dificultava a produção de uma cronologia linear exata. A lista dos reis sumérios foi transferida de geração em geração para acompanhar o reinado do seu rei. Dizia-se que a maioria deles governou por mais de 100 anos, há milhares de anos. Com essas gravações, as críticas duvidavam que fossem verdadeiras, afirmando o fato de que o povo sumério vivesse tanto tempo. Eles estavam procurando por mais provas e evidências para apoiar essas alegações. O local da civilização mais antigo, conhecido na Suméria, entre os rios Tigre e Eufrates, localizado na parte sul da Mesopotâmia, que mais tarde se tornou a Babilônia, hoje sul do Iraque. O próximo item é a Bíblia do Diabo. Presume-se que seja a produção completa em latim da Bíblia Sagrada. No entanto, você pode ver na última página do livro um desenho do diabo e páginas de fórmulas médicas e notas de exorcismos. O livro de 310 páginas, medindo 90 centímetros de comprimento, era tão grande e pesava tanto que são necessárias 2 pessoas para levantá-lo. Eles disseram que foi escrito por apenas uma pessoa, que se acredita que foi convocada por um demônio, um monge que tinha quebrado seus votos e condenado à morte. Dizia-se que ele estava preso e deixado para morrer de fome. Ele apelou ao mosteiro com uma proposta. Ele prometeu fazer um livro com toda a sabedoria do mundo e finalizá-lo apenas em um dia, em troca de sua liberdade. Eles alegaram que o monge vendeu sua alma ao diabo, porque ele completou o livro na linha do tempo acordada. Atlantis do Japão. O monumento Yonaguni, ou também conhecido como Ilha Yonaguni, é considerado até hoje a Atlântida do Japão, uma formação rochosa submersa no longo da costa de Yonaguni. A descoberta da cidade antiga debaixo d'água levou as pessoas a acreditar e vincular essa descoberta às lendas da Atlântida, a metrópole mítica que caiu no oceano em um único dia. Yonaguni é um famoso local de mergulho durante os meses de inverno, devido à sua grande população de tubarões-martelo. Um mergulhador documentou isso quando mergulhou lá para ver os tubarões-martelo. Ele viu essas ruínas antigas que teriam 5.000 anos, conforme afirma o geólogo marinho Masaki Kimura. Ele também disse
que eram estruturas feitas pelo homem, consistindo em uma enorme rede de edifícios, monumentos, estádios e outras estruturas, em vez de formações rochosas naturais. Escritura de Rongorongo. As escrituras de Rongorongo datam de 1200. É um artefato antigo que contém grifos, ofuscado pelas gigantescas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa. Acredita-se que seja uma forma de escrever através de símbolos. É triste dizer que houve inúmeras tentativas de decifrar esses grifos, mas nenhum deles conseguiu por anos. Foi um padre da Igreja Católica Romana, por nome Eugênio, que descobriu isso pela primeira vez, quando foi enviado para a Ilha de Páscoa como missionário em 2 de janeiro de 1864. Ele disse que eram representações dos animais desconhecidos na ilha, que os nativos desenhavam com pedras afiadas. O fato de cada figura ter seu próprio nome levou a pensar que são restos de alguns escritos primitivos que eles mantêm sem buscar seu significado. As esferas de pedra da Costa Rica. Localmente, elas são conhecidas como Las Bolas. Foram encontradas 300 bolas perfeitas de formato redondo nas selvas da Costa Rica na década de 1930. Elas diferem em tamanhos de algumas polegadas de diâmetro em até 2 metros, pesando 16 toneladas. Este trabalho confirmou a existência da extinta cultura de Quis. As esferas de pedra esculpidas em um tipo de rocha vulcânica encontrada na área conhecida como Granol de Ourito, até agora ainda é um mistério, porque essas pedras foram usadas como um símbolo de posição e para representar seu status social e político elevado. Dizem que quanto mais enorme a rocha, maior o prestígio dos aldeões. Algumas pedras esféricas encontradas no topo das montanhas validam a ideia de que elas foram exibidas lá para mostrar o símbolo de alto status. Senhora do Trono Cravado. A Senhora do Trono Espigado, cravado, é considerado um artefato misterioso e único encontrado no Vale do Indo. O arqueólogo italiano Massimo Vidali foi quem estudou o objeto pela primeira vez. A Senhora do Trono Espigado permanece e se encontra como um dos objetos antigos mais estranhos já vistos. Esse artefato tinha a forma de um veículo grande, com uma grande cabeça de búfalo na frente. É mais provável que seja um barco ou uma embarcação com estatuetas sentadas dentro dele. Acreditava que esse objeto era datada de 2700 a.C. 15 figuras podem ser encontradas no navio, incluindo a dama sentada em um trono cravado. O significado e o objetivo desses artefatos exclusivos permanecem misteriosos para os especialistas até hoje. Esse artefato, de todos os outros artefatos, é o único que deixa uma única dica sobre qual é o seu objetivo. E é isso aí. E fico por aqui e até o próximo vídeo.